Eu sou o Gabriel Amaral, vamos embora para mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo e se inscreve aqui também no Raiz Tricolor para dar aquela moral. A gente abre aqui, vai dar uma balançadinha na câmera, galera, porque eu não reinstalei ainda todo o meu equipamento, então ainda tá meio esquisito aqui o negócio, então pode ser que dê uma balançadinha aí, mas deixa o like aí se você gostar desse vídeo, tá? Do conteúdo. Prometo que não é assim o padrão aqui do canal, não. Agora, o que é o padrão do Fluminense é um bom público, né, cara? Quarta-feira, Fluminense e Palmeiras, as últimas parciais divulgadas pelo próprio clube, dão conta de 44 mil entradas, né? 44 mil pessoas garantidas no Maracanã para Fluminense e Palmeiras. Não sei se irá lotar este jogo, né? Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma do Fluminense no Futebol Card. 44 mil ingressos, é um ótimo público. Estou entrando aqui agora, nesse exato momento, para ver quais setores estão disponíveis para poder efetuar a compra, né? Porque a gente às vezes tem setor que vai, tem setor que volta, etc. Mas dando uma olhadinha aqui em Fluminense e Palmeiras no Maracanã, alguns setores já estão esgotados. Ok, alguns setores já aparecem como esgotados, como Sul, Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, e apenas a Norte tem ingressos disponíveis, além, é claro, do Maracanã, mais aquele precinho maroto que você paga para poder ter um camarote, beleza? Então, basicamente, ingresso de arquibancada, só mesmo o setor Norte superior nesse momento. Norte, inferior, superior, você pode ir para qualquer um dos dois ali dentro, né? Estão sendo vendidas entradas só para esse setor. Um bom público para um jogo que é muito, muito, muito importante. E a gente fala deste jogo agora, inclusive, tá? Vou botar aí na tela as prováveis escalações, porque a primeira dúvida de muita gente é o seguinte: Marcelo vai jogar este jogo? Essa é a primeira dúvida que paira na cabeça da galera. E eu trago uma resposta de não sei. A realidade é essa, eu não sei se o Marcelo vai jogar ou não. O treino de hoje pode dizer muita coisa, mas o que vem se mostrando é uma equipe um time do Fluminense sem o Marcelo. Pelo menos nos últimos dias a gente não vê o Marcelo jogando desde o jogo contra o Grêmio, desde que o Mano Menezes assumiu. E aí muita gente está entrando esse é o primeiro ponto aqui, né, sobre Marcelo ou não, sobre, o Marcelo tá se escondendo, ou então tá vendo um boicote. E assim, obviamente eu só falo aqui desse tipo de coisa quando eu tenho informação de bastidores. Não é esse o caso. Então a gente só pode supor uma coisa ou outra, enfim. E, cara, baseado nas informações que estão sendo passadas em coletivas pelo Mano Menezes, e o Mano Menezes tem feito isso recorrentemente, sido bem sincero nas coletivas, até mesmo quando ele diz que não pode passar determinadas informações e etc. Cara, o que a gente tá vendo, a grande revolução que a gente tá vendo no Fluminense após dá pra dizer que o Marcão foi só uma transição, mas entre Diniz e Mano Menezes, é a questão física. E por que eu tô falando isso? Porque, se você reparar, jogadores que estavam com pouco interesse rapidamente foram cortados do Fluminense. A gente está falando aqui claramente de Douglas Costa, estamos falando aqui claramente agora do Gabriel Pires também, jogadores que já estão para poder encerrar o seu contrato. E outros jogadores, o que está dando as grandes mudanças do Fluminense é, por exemplo, o Germancano ficou fora de 2-3 jogos. Na verdade eram 2, mas acabaram virando 3 por causa de um jogo adiado, né? Por quê? Porque tinha lesão, e foi tratar a lesão que tinha. A gente não sabe se ele tá ainda 100%, mas eu acho que sim. Pelo menos pelo que a gente vê em campo, não vê o problema físico dele. E o caso hoje, o principal, outra coisa, por exemplo, também que foi falado, e que, enfim, aí a gente também vai conversando e vai percebendo. Tratamento de lesão do Fluminense. Acabou aquele negócio de jogador lesionado indo jogar no sacrifício, se não for um jogo, a final de Libertadores. Acabou aquele negócio de antecipar retorno de lesão de jogador. Não tem mais essa parada. E detalhe, só pra poder a galera não falar, não. Quando o Diniz estava aqui, eu falava, cara, isso é produtivo e isso tem um risco. Ele foi produtivo e o risco estava se provando agora com problemas seguidos de lesões no Fluminense. Então, assim, jogador que está lesionado tá ficando de fora. Se não tá 100% pra jogar, não joga. E aí
não tô falando isso, não é informação, mais uma vez. Quando é informação, eu trato aqui. Não tem problema nenhum de dar informação também. Mas não tem problema nenhum de dar informação aqui também. Mas me parece, essa é a minha impressão, de que principalmente o Marcelo, mas também o Felipe Melo, não estão com a forma física de uma maneira que agrade o Mano Menezes. E nem tô falando de forma física no sentido de estar gordo, tá pensando? Não. É no sentido de estar 100% recuperado das lesões. Botar um jogador para sair no primeiro tempo lesionado, me parece que a comissão técnica do Mano Menezes não vai fazer. E eu tô colocando aqui a comissão técnica do Mano Menezes, obviamente acrescentando a comissão técnica permanente do Fluminense também, incluindo preparador físico, departamento médico, fisioterapia, etc. Porque eles estavam ficando expostos com essa política do Fernando Diniz. Então me parece que isso é um mérito do Mano Menezes, porém, a gente olha a escalação e a provável escalação tem Diogo Barbosa. A provável escalação do Fluminense é essa aqui pra esse jogo? Não, tá? Não. Essa daqui é a escalação do Fluminense entrou no jogo passado. E aí, a gente pode ter o retorno do Marcelo? Pode. Pode ter o retorno do Marcelo. Mas o que a gente sabe que deve mudar aqui nesse time, a princípio, saber mesmo, você precisa saber, como diz lá o sanduíche, nada. Saber, nada. Essa escalação, inclusive, ela pode ser repetida, já que não tem ninguém desse time aí que tá desfalcando o Fluminense. Uma indicação de que vai mexer no time o Mano Menezes é o John Arias. E por que eu tô citando isso daqui? Porque John Arias atuou como essa espécie de meia esquerda no primeiro tempo e o Mano Menezes não se agradou. Ele inclusive começa com o John Arias como meia esquerda, o Marquinhos aberto como ponta esquerda, o Martinelli um pouquinho mais recuado e o Ganso caindo muito por esse lado direito. Depois a gente até conversou lá no Jornada e a gente viu que essa era uma impressão que a gente tinha só quando estava no estádio. Quem estava pela TV não conseguia ter essa dimensão ali pela questão do campo, as câmeras mais fechadas. Ele muda isso com cerca de 20 minutos. O Marquinhos vem para a ponta direita, tentando consertar tanto essa marcação quanto o poderio de ataque do Fluminense, não conserta. O Arias com a perna trocada não encaixa. Qual que é a mudança que ele faz? O Alexander entra no lugar do Martinelli. E o Martinelli não fez uma boa atuação também de início, tecnicamente falando. O Martinelli sai e ele faz a inversão. Bota o Alexander canhoto como uma espécie de terceiro homem de meio de campo, né? São dois terceiros homens, né? Mas o Fluminense jogando com o Alexander, que eu tô segurando um pouquinho mais, o Arias saindo mais aqui pela direita, e aí a gente começa a ver o Marquinhos que não rende. Um Marquinhos que desde o primeiro tempo, que era para ser o desafogo quando o Arias estava na esquerda, o Marquinhos não ganhava uma no 1 contra 1 contra o lateral esquerdo da equipe do Cuiabá. O Ramon ganhou, eu falei até na transmissão, o Ramon era um bom lateral esquerdo, enfim, base do Flamengo, seleção brasileira de base e tal, e que só tá no Cuiabá por conta do problema do atropelamento lá que ele teve em relação ao ciclista. O Marquinhos não ganhou uma, e o Marquinhos não vem jogando bem. O que o Mano faz? Ele tira o Marquinhos, abre mais o Arias pela direita e vai jogar o Keno lá pela esquerda, pro Keno ficar num contra um. O Keno entra, faz duas boas jogadas e depois cai, dá uma sumida e sente um problema nas costas que a gente não sabe ainda se é um problema de fato. Ele joga no sacrifício final e a gente não tem ali a noção se ele vai jogar normal agora contra o Palmeiras ou não. Quem que vem pedindo passagem, que é outra mudança que pode acontecer também, mas não muda tanto na organização do time. Cauã Elias. Eu acho que o Cauã Elias deveria ser titular contra o Palmeiras? Sim, acho que caberia. Acho que o Mano Menezes vai fazer? Não. Acho que ele vai de Germancano e talvez seja a última chance pro Germancano voltando de lesão e tal, poder jogar. Então, assim, acho que a escalação vai ser essa daqui. Penso que pode ter uma alteração. O Mano Menezes, no primeiro jogo dele, contra o Internacional no Maracanã, ele escala André, Martinelli e Alexander, com Ganso mais à frente dessa trinca de volantes. Ele não tinha o John Arias. O que ele pode acabar fazendo neste momento? Voltando a esse formato que ele escalou nesse primeiro jogo e não voltou mais nele. E por que eu tô falando isso? Se você observar os três volantes do Mano Menezes, ele escalou esse time com André, Martinelli e Alexander contra o único time que o atacaria bastante
nesses 4 jogos dele até agora. Gabriel, mas e o Fortaleza? Ele não tinha o André. Lá ele não tinha o André e tentou um formato diferente que não funcionou. E o Criciúma depois? O Criciúma jogou em casa e era um time que olhava pro Fluminense, na melhor das hipóteses, pro Criciúma de igual para igual. Não olhava para baixo pro Fluminense. Era um time que não ia sair atacando, não tinha essa... Tinha um respeito ainda com o Fluminense muito grande. O Cuiabá, a mesma coisa. Então o Fluminense abriu mão desses 3 volantes nesses jogos, mas contra o Palmeiras, quem vai ter a bola no pé é o Palmeiras. Quem vai ter o time que briga pelo título e a gente a briga contra a lanterna é o Palmeiras e o Fluminense. Então, um cenário muda. Quem vai ter pontas rápidas, meio de campo forte, que vai atacar o Fluminense com a bola no pé com qualidade para gerar, com 2 laterais que vão avançar bem, daqui a pouco eu vou falar dos desfalques do Palmeiras, são eles. Então acho que é possível o Mano Menezes voltar com a trinca de volantes e deixar o John Arias um pouco mais solto pela direita, que foi onde ele gostou. Quais mudanças que podem acontecer dentro desse formato? Primeiro, o Ignacio tem condição de jogo? Se tiver, provavelmente será titular, ao lado do Thiago Silva. Não tem ainda condição e tal. Aí não sabemos, ele estava no início de temporada lá no Peru, né? Lá a temporada são divididas começa no meio do ano, na verdade são 2 etapas de temporada. O Thiago Santos perderia a vaga. Não sabemos. Eu botei o Ignacio com a camisa 4, porque eu acho que ele vai pegar 4, né? Que era do Marlon, mas enfim. Pode ser uma alteração. Outra alteração, jogador que também acabou de chegar, mas que fez uma boa estreia. Estamos falando de Nonato. O Nonato que acabou de voltar, né, pro Fluminense. E colocando o Nonato, que entrou bem, né, contra o Cuiabá, como eu falei, saindo o Martinelli, que não fez boas atuações com o Mano Menezes, é um cara, eu até citei isso algumas vezes, a gente citou no Jornada de ontem também, o Martinelli é um cara que foi moldado pelo Fernando Diniz. Jogou com o Odair também, foi titular também com o Odair, com o Roger, enfim. Mas o futebol dele cresceu muito com o Fernando Diniz, ele foi moldado a grande fase da carreira dele. Então ele tem algumas dificuldades de zerar nos conceitos. Então ele domina a bola, tem opção pela direita na saída em velocidade. A opção tem 50% de chance dele acertar esse passe. Ele prefere dominar, girar e começar a jogada para não correr esse risco. Tá agarrado na cabeça. E isso acho que tá dificultando ele com o Mano Menezes. Então, pode ser. O Nonato não mostrou praticamente nada até agora. Foram alguns minutos que ele entrou, mas é outra mudança que também pode acabar acontecendo. Por que eu tô falando pode? Porque o Mano Menezes pode fazer tudo, inclusive nada. Manter o mesmo design do time, só fazendo uma alteração de um volante pelo Marquinhos ou até mesmo escalar o Marquinhos na frente. Só rapidinho sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem muitos desfalques, tá? Zagueiro Murilo, Piquerez está praticamente fora da temporada do lateral esquerdo, a lateral direita com o Mike também é desfalque. São desfalques significativos. Estevão, ou seja, é a linha defensiva praticamente inteira, só sobrou o Gustavo Gomes e o Estevão na frente. Provável Palmeiras é esse daí que tá aí na tela. Eles têm a volta do Richard Rios, tá? Tem a volta do Richard Rios, que é algo bom pro Palmeiras, mas que deve voltar no banco. O Richard Rios recebeu alguns dias a mais, ele também de folga, até mais do que o John Arias. E provavelmente deve vir com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan. Zé Rafael, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. Palmeiras vem de uma vitória de 2-0 contra o Cruzeiro. A gente fala mais disso amanhã no pré-jogo. Só para poder fechar aqui com uma notícia importante, o presidente do Defensor falou sobre Facundo Bernal, tá? Alberto Ward, presidente da equipe uruguaia, falou que não é possível, hoje ele não pode garantir que o Facundo Bernal vai jogar contra o Peñarol, próximo jogo, e que tá no final das conversas ali, das decisões com o Fluminense, sobre formas de pagamento do jogador uruguaio. Ou seja, hoje o cenário é que o Fluminense está apenas decidindo como pagar. 3 vezes, 4 vezes, quando são essas parcelas, a contratação do volante uruguaio, em breve, deve estar já pingando no CT Carlos Castilho. Deixa o like aqui embaixo se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu!